Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu quero falar diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. Fica comigo até o final desse vídeo, palestrino, que aqui nós vamos trazer um pouco mais do histórico, né? Sobre esse jogo de logo mais aí que vai acontecer no domingo entre Fortaleza e Palmeiras. O Verdão projeta ter aí arrecadação de 1 bilhão, bicho. Isso é insano, somente com a camisa, tá? Em relação a patrocínios, a gente vai conversar sobre isso. E o Felipe Anderson, no final do vídeo, nós vamos falar porque ele soltou a braba sobre essa nova fase que ele está vivendo no Palmeiras. Então faz aí a pataquada toda, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e também o seu like é muito importante, tá? Faz tudo isso daí porque você ajuda o canal e é de graça, não te custa nada fazer essas coisas, beleza? Vamos começar o vídeo e eu já começo assim. Fortaleza e Palmeiras palestrinos se enfrentam no próximo domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo entre os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, o retrospecto favorece, mesmo que por pouco, o comandante argentino. Será o 11º embate entre Juan Pablo Vojvoda e Abel Ferreira. Depois de iniciar o ano diante aí de muitas oscilações e perder o Campeonato Paulista para o Corinthians, o Palmeiras parece ter engatado um bom momento e que bom ao longo das últimas semanas, com vitórias sobre rivais importantes. Além do triunfo no Derby Paulista, que causou a saída do Ramon Dias, o Verdão venceu o Internacional na última quarta-feira, dia 16, mesmo atuando no Beira-Rio. Magnífica vitória do Palmeiras. Vale lembrar que o resultado colocou fim, palestrino, à invencibilidade do Colorado na temporada e de quebra fez o Palmeiras chegar a 10 pontos em 12 disputados na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o Alviverde terá outro tabu para quebrar. Isso porque, diante do Fortaleza, o Palmeiras vai encarar uma equipe que não perde em casa há 24 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O último revés do tricolor da PC lá na Arena do Castelão aconteceu na edição de 2023. Então, baita feito dos caras. O Palmeiras aí tem um grande desafio pela frente, principalmente para o senhor Abel Ferreira. É interessante destacar também para vocês que, embora a equipe cearense aí tenha bons números no Brasileirão, o momento atual é bastante questionável, né? Isso é verdade, a gente precisa pontuar aqui. Inclusive, o Lion chegou a perder por 3-0 para o Racing da Argentina pela Libertadores em casa. Então não é nada impossível o Verdão trazer aí uma vitória de lá do Ceará para casa, tá bom? Porque o Fortaleza vem aí de momentos oscilando na temporada, só que tem o tabu aí, o histórico que a gente não pode deixar, né? 24 partidas aí que os caras estão pelo Brasileirão jogando no Castelão sem perder. Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar e é um desafio, claro, para o Palmeiras. Além disso, palestrino, por conta da derrota por 2-1 para o Vitória, torcedores do Fortaleza foram até o aeroporto da capital cearense cobrar os jogadores no desembarque. O nome mais cobrado foi o de Davi Luiz, um dos líderes do elenco do Fortaleza. Além de tudo isso, esse embate entre Fortaleza e Palmeiras, lembro vocês também que marca o reencontro do Palestra com Breno Lopes e o Deivinho, o famoso Daverson aí, polêmico jogador, mas também que tem o nome dele marcado na história do Palmeiras por aquele gol na Libertadores contra o Flamengo, dando o caneco aí pro Alviverde, tá certo? E o Deivinho que veio aí, deu entrevista também, falando um monte de coisa, projetando aí, quem sabe, uma vitória do Fortaleza, o time qual ele defende agora. E eu quero trazer um histórico aí de muito equilíbrio, tá? Entre Fortaleza e Palmeiras, ó, são 4 vitórias para o técnico do Fortaleza e 3 para o Palmeiras, e também 3 empates. Apenas 2 desses jogos aconteceram fora do Campeonato Brasileiro, ambos pela Copa do Brasil de 2023. O último encontro terminou em 2-2 lá no Allianz Parque. Certamente o Fortaleza, toda vez que enfrenta o Palmeiras, coloca uma pedra no sapato aí, porque é um time a ser batido de fato, é muito bem treinado pelo Vojvoda, ele já tem um histórico lá no Fortaleza. Então assim, o Palmeiras tem que ficar de olho aberto aí para buscar mais 3 pontos, somar no Brasileirão aí e botar mais pressão no Flamengo, que hoje
tá na ponta da tabela. Quero saber de vocês o que vocês acham aí desse jogo contra o Fortaleza no próximo domingo. Lógico que a gente vai acompanhar todo o histórico da partida e a gente vai trazer aqui no canal. Posta nos comentários aí o que vocês acham, se vocês estão confiantes na vitória do Verdão, embora tenha esse tabu aí pro Abel Ferreira bater, né, de que o Vojvoda já venceu mais jogos pelo Brasileiro e também os caras não perdem há muito tempo jogando pelo Brasileirão. Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E ó, agora eu separei essa imagem muito bonita aí, ó, do manto alviverde, manto que eu queria comprar esse ano, mas tá caríssimo, eu não sei quando eu vou conseguir. Mas é o seguinte, né? Falando em grana, muita grana, nós vamos conversar um negócio aqui que quando eu vi, cara, eu fiquei insano com essa prospecção que o Palmeiras quer fazer aí nos próximos 4 anos de arrecadação somente com a camisa e patrocínios, tá? Então presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar pra vocês. Após 10 anos, Palmeiras e Crefisa Palestrino encerraram a parceria do patrocínio. Assim, neste ano, além da Puma, que fornece material esportivo ao time, o Verdão já encontrou 4 patrocinadores, garantindo aí 270 milhões de reais, considerando assim valores fixos e variáveis, tá? Nesses 270. Contudo, a meta é aumentar ainda mais os ganhos com patrocinadores. A diretoria quer mais, velho, e eu fico muito feliz com isso, porque isso faz bem pro nosso Palmeiras. Segundo matéria publicada aí pelo Estadão, o Alviverde segue em conversas com empresas para preencher mais 3 espaços no uniforme. Eles são omoplata, barra traseira e área central da camisa. Por outro lado, devido a questões estéticas, o clube não deve negociar a barra frontal. Dessa forma, o departamento de marketing do Palmeiras projeta superar 300 milhões apenas com o uniforme neste ano de 2025. Ou seja, é muita grana. E para o Palmeiras bater isso, vai ter que trazer mais um patrocínio, o 5º seria, né? E bater as metas que são colocadas aí pelos patrocínios, né? Curiosamente, Palestrino neste momento com o Sporting Bet, que é o patrocínio master do Palmeiras, a Sil Fios e Cabos Elétricos nas mangas do Palmeiras, como vocês estão vendo por aí, a Unicelv, que faz a parte frontal do calção, e a Victor, que faz as costas. O maior campeão nacional ganha, anota aí, 144 milhões fixos por ano, ou seja, isso já é garantido para o Palmeiras. E com esses valores, sem considerar os bônus que eu falei para vocês, o clube ostenta a camisa mais valiosa de sua história. E agora que vem a bomba que eu solto para vocês. De acordo com Everaldo Coelho, diretor de marketing do Verdão, a camisa palmeirense valerá mais de 1 bilhão nos próximos 4 anos que vem pela frente. Então assim, quando eu vi esses valores, quando a gente fala 1 bilhão, não é de arrecadação total, com camisa, com títulos e tudo mais. Eles estão projetando 1 bilhão só com patrocínios na camisa do Palmeiras, cara. E eu não me recordo, se vocês se recordarem, vocês coloquem aqui nos comentários para mim, nenhum time que conseguiu fazer 1 bilhão de arrecadação com camisas em 4 anos. A não ser talvez o Flamengo. Talvez o Flamengo. Nem certeza em relação ao Flamengo eu tenho isso, tá? Se eu fosse chutar, ninguém conseguiu bater essa meta. Mas a dona Leila aí, como é gestora financeira, sabe lidar com essa situação, é bem capaz de que o Palmeiras consiga tudo isso que eles estão projetando, conforme aí falado pelo Everaldo Coelho ao jornal Estadão. Achei essa meta muito doida, tá? Insana mesmo. E se o Palmeiras conseguir bater essa meta, olha, é para uma salva de palmas para dona Leila e para a diretoria do Palmeiras. Ela que vai ficar no máximo só 3 anos, né? Depois ela vai sair, mas, cara, seria um feito muito histórico com a camisa do Verdão. Quero saber o que vocês acham aí dessa fala do Everaldo Coelho, que faz parte aí da diretoria no marketing do Palmeiras. Posta nos comentários, cara. Isso daí é um feito enorme e o Palmeiras vive uma fase maravilhosa, tá? Uma das melhores, aliás, eu acho que a melhor fase do Palmeiras em todos esses anos quando se fala de, ó, arrecadação e, é claro, também títulos históricos também, né? Porque a gente vem recentemente de muitas conquistas. E seguindo aqui com a pataquada Palestrino, nós vamos falar desse jogador que muito a torcida do Palmeiras espera que ele entregue futebol, né? E futebol, eu nunca duvidei que ele tem, tá?
tinha muito desesperado aí falando que ele era o Lucas Lima 2.0, falando que esse cara era bagre, mas eu sempre falei aqui, embora criticasse sim que ele estava atuando mal pelo Palmeiras, eu sempre falei pra vocês que esse cara não é um bagre, gente. Esse cara, repito, esse cara era ídolo da Lazio e estava para ser contratado pela Juventus. Juventus não contrata jogador bagre, cara, é muito difícil, gente. Um jogador como ele, que se destacou desse jeito na Itália, não é qualquer jogador. Só que a torcida do Palmeiras tem muito pouca paciência, né? E contou com a ajuda do Abel, colocando ele numa posição que ele não tá tão acostumado em jogar, embora ele já tenha jogado um tempo atrás. Aconteceu essas críticas nos últimos dias. Mas eu quero abrir aspas aqui para ele, numa entrevista que ele deu para a TNT. Hoje, o Felipe Anderson vive um novo momento no Verdão. Aspas para ele aqui, ó. Alegria enorme poder começar esse ano muito bem. Fecha aspas, Felipe Anderson, quando falou aí com a TNT Sports em entrevista exclusiva para os caras. O jogador palestrino completou 9 meses desde a sua estreia pelo Palmeiras, superando um início difícil em campo e fora dele também. Vaias enquanto tentava se adaptar a uma posição feita há anos atrás e dores que o tiraram de combate depois de mais de 3 temporadas sem viver a rotina de um departamento médico deram lugar a aplausos e sequência na titularidade. Aspas pro Felipe aqui de novo. Às vezes, as coisas não acontecem e o torcedor expõe o que está sentindo de alguma maneira. Naquele dia, sobrou para mim 40 mil pessoas vaiando. É muito triste, mas aprendi a pegar isso como força. Fecha aspas, relembrando aí o Felipe Anderson na entrevista para o TNT Sports. Em novembro, palestrino, do ano passado, o atacante fazia seu 19º jogo vestindo a camisa do Palmeiras e, ao ser substituído, precisou lidar com a insatisfação da torcida no Allianz Parque. A expectativa era enorme em cima daquele que havia se destacado nas 3 temporadas anteriores pelo lado direito da Itália, mas fora colocado como ponta esquerda em sua volta ao Brasil nas adaptações que o nosso querido professor Abel Ferreira gosta tanto de fazer neste elenco do Palmeiras. O técnico português admitiu, falando nele, né, neste ano, enxergar em Felipe Anderson o jogador do elenco mais prejudicado desde a sua volta ao país. E aqui eu quero fazer um adendo para vocês, né? Ele também falou que foi injusto aí com o Naves, falou que com o Naves não, com o Fabinho, né? E aí o Fabinho foi embora. Então não dá para botar muita confiança nessas coisas que o Abel fala dos jogadores. Mas tá, o técnico admitiu que prejudicou aí o Felipe Anderson e está colocando ele aí numa posição correta, felizmente, agora para jogar. Embora, palestrino, o Felipe Anderson não tenha rendido aí o seu melhor futebol do lado esquerdo, o jogador isenta aí o treinador Abel Ferreira das críticas, tá? Aspas aqui para ele. Nos últimos 3 anos eu atuei muito pelo lado direito, mas quando cheguei falei para todos que sou um jogador que se coloca à disposição, que gosta de se desafiar. Eu gosto muito de estar entre os 11 e eu atuei pelo West Ham do lado esquerdo do campo. Fecha aspas aí pro Felipe Anderson. O professor Abel Ferreira colocou ele aí pelo lado esquerdo, ele não rendeu bem, embora ele já tenha atuado. Só que aquilo, né? A gente ficou criticando o Abel aqui, porque a gente acredita que o Felipe tinha que atuar pela ponta direita, porque era onde ele estava se destacando na Lazio, era onde ele estava mais confortável, né, cara? E aí vocês viram o que aconteceu desde quando ele chegou até agora. Quando ele foi colocado na posição que ele estava se destacando na Lazio, ele começou a deslanchar pelo Palmeiras. Os últimos 2 ou 3 jogos do Felipe Anderson foram os melhores da atuação do jogador aí pelo Palmeiras, tá? Então, para mim, o Abel, ele vacilou bastante. E a diretoria também tá vacilando porque a gente tá precisando de um ponta esquerda, né? Lembrando vocês que o Facundo Torres também, ele tem mais facilidade de jogar na ponta direita. Hoje, a ponta esquerda do Palmeiras, já que o Abel tanto insiste em jogar com esse esquema de 4-3-3, a ponta esquerda precisa de um jogador nato. Seria o Bruno Rodrigues, só que o Bruno Rodrigues, lamentavelmente, está aí no departamento médico e não tem nem previsão para ele voltar. Então é outra carência que o elenco do Palmeiras tem, por isso que o Abel também tem tanto adaptado os jogadores ali
naquela posição. Voltando a jogar pelo lado direito, Palestrino, o Felipe Anderson reconquistou a confiança depois de abrir a temporada com uma pubalgia que o assustou. Mas que bom que ele finalmente está deslanchando com a camisa do Verdão. E é claro que a torcida espera muito desse jogador. Afinal de contas, ele jogou muito bem pela Lazio, era titular absoluto por lá, a Lazio não queria perder o jogador, tinha proposta para ele renovar por lá também, tinha proposta da Juventus e ele acabou aceitando o desafio que o Palmeiras colocou na mesa para ele. Fiquei muito feliz com a chegada desse jogador, eu acredito que ele tem muito para entregar com essa camisa do Palmeiras e já falei num vídeo passado e repito, para mim o substituto do Estevão tá aqui já, ó, na tela para vocês. Felipe Anderson pela ponta esquerda, já que o Abel gosta de jogar dessa forma, tá aqui o jogador que o Abel tanto precisa por aquele setor do campo. Posta nos comentários aí, quero saber a opinião de vocês e quero saber se você vai ter coragem de chegar aqui nesse vídeo e falar, olha, eu fui um dos caras que chamei o Felipe Anderson de bagre, mas agora ele tá mudando minha opinião. Quero saber se você vai ter coragem. Posta aqui nos comentários. E dessa forma eu vou terminando essa edição de sabadão do nosso canal Notícias Meu Verdão. Feriado, né? Meio de feriado, mas nós estamos por aqui trazendo aí as informações que estão pipocando nas arenas alviverdes e conversar do nosso Palmeiras, tanto que a gente gosta de fazer isso. Obrigado demais aí pela audiência de todos vocês, é claro, verifica aí sua inscrição no canal Palestrino, ativa o sininho e é claro, não esquece o seu like é muito importante para a continuidade dos nossos trabalhos por aqui, beleza? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê um excelente sábado a todos vocês, eu volto no próximo vídeo, a gente se vê e avante palestra!